Sabe, aquela sensação boa quando alguém pega um assunto super, super complicado e explica de um jeito que finalmente a gente entende. Sim, claro. É ótimo. Parece que simplificar é sempre bom, né? Uma virtude. Mas eu fico pensando, e quando a gente simplifica tanto, mas tanto, que o que sobra já não é mais a coisa original? Uhum. Hoje a gente vai explorar exatamente essa ideia, mas num campo bem específico, o da fé. Temos em mãos um artigo de Diego Pereira do Nascimento que fala sobre um conceito que ele chama de reducionismo teológico. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é desvendar o que é isso, sabe? E não só definir o termo. É entender como essa forma de pensar, segundo o autor, pode mudar o jeito como se lê a Bíblia, Certo. como se entende a figura de Cristo e até a própria experiência religiosa. Basicamente, porque simplificar demais, nesse contexto, pode ser um problema sério. Pois é, e a tensão central que o artigo apresenta é fascinante. O autor define o reducionismo como essa tendência de explicar algo complexo quebrando em partes menores. E, muitas vezes, tirando o componente espiritual da equação. Entendi. A briga, então, não é entre ser claro e ser complicado. A briga é entre a busca por clareza e o risco de distorcer completamente o objeto de estudo. E, claro, isso atinge o ponto máximo quando a gente fala de coisas como a Trindade ou a encarnação, que são conceitos feitos para desafiar nossa lógica de caixinhas. Ok, vamos mergulhar nisso. O que eu achei legal no artigo é como ele estrutura o argumento, sabe? Mostrando como esse reducionismo aparece em 5 áreas-chave do pensamento cristão. É quase um efeito dominó, né? Exato! Vamos começar pela base de tudo, o reducionismo bíblico. A minha primeira reação ao ler isso foi, mas analisar a Bíblia como literatura ou como um documento histórico não é uma disciplina acadêmica super válida? Onde está o problema, segundo ele? Ótima pergunta, porque é exatamente aí que mora a nuance. O autor não diz que a análise literária ou histórica seja ruim. Pelo contrário, Certo. ela é essencial. O problema que ele aponta como reducionismo é quando essa é a única lente. É quando a Bíblia é tratada principalmente, ou pior, exclusivamente como uma obra humana. Ah, entendi. Aí, nessa visão, ela vira só um registro das crenças de um povo antigo, um guia moral como tantos outros. O que se perde é a dimensão que, para a fé cristã, é a mais importante. A de ser uma palavra divinamente inspirada. Entendi. Então não é sobre negar o fator humano, mas sobre não deixar que ele apague o fator divino. Exatamente. E as consequências disso são enormes. Se a Bíblia é só um livro humano, sua autoridade para falar sobre verdade, salvação e sobre o próprio Deus fica comprometida. O autor menciona que, nessa lógica, narrativas de milagres ou profecias acabam sendo descartadas como mitos, exageros. Porque não se encaixam, Se né? encaixam numa visão de mundo naturalista, onde tudo tem que ter uma explicação física e imediata. E ele contrapõe isso direto com a visão da própria Escritura, citando passagens como 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O desafio para o autor é manter as duas coisas em equilíbrio. Um livro escrito por mãos humanas, com seus estilos e contextos, mas cuja origem e mensagem são divinas. Faz todo sentido. E se a base, que a escritura é vista dessa forma meio achatada, eu imagino que a figura central que ela apresenta também sofra o mesmo processo. Sim. E isso já puxa o gancho para o segundo ponto dele, né? O reducionismo da pessoa de Cristo. É o passo seguinte lógico. Se você reduziu o livro, agora você reduz o protagonista. E o curioso é como o autor descreve isso acontecendo de duas formas que parecem opostas, mas que, no fundo, são o mesmo erro. De um lado, você tem a redução de Cristo a apenas um grande mestre moral, um revolucionário social, um exemplo de vida. Um ser humano excepcional. Excepcional, mas só humano. Isso é muito comum, muito palatável para a mentalidade moderna. Certo, essa é a visão do Jesus legal. Mas e a outra ponta? A outra ponta é focar tanto na divindade de Cristo que a humanidade dele se torna quase uma fantasia. Nessa visão, ele não sentiu dor de verdade, não sofreu de verdade. Não foi tentado. Não foi tentado de verdade. Era Deus meio que fingindo ser humano,
Parece super espiritual, mas o efeito é o mesmo. Você elimina a complexidade. Em ambos os casos, a tensão de Cristo ser 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo é desfeita. E para a teologia cristã, como o artigo ressalta, é justamente nessa tensão que mora o poder do Evangelho. Espera aí, isso é muito interessante. Quer dizer que tanto ver Cristo como um mero bom exemplo, quanto vê-lo como um ser divino tão etéreo que o sofrimento dele não foi real, são dois lados da mesma moeda reducionista. Exatamente. Porque ambos são tentativas de tornar Cristo mais fácil de entender, de encaixar ele numa única categoria. Ou ele é humano, ou ele é divino. Uhum. E a fé cristã ortodoxa insiste que ele é ambos. Sem confusão, sem separação. O artigo até cita passagens tipo João 1.1, e o verbo era Deus, e Filipenses 2, que fala dele se esvaziando e tomando a forma de servo. A teologia busca manter essa dualidade paradoxal. O reducionismo tenta resolver o paradoxo, e ao fazer isso, segundo o autor, esvazia a mensagem. Ok, então já vimos o texto e a pessoa central. O próximo passo lógico do autor é analisar como essa mentalidade afeta a vivência pessoal da fé, né? Sim. É o que ele chama de reducionismo da experiência religiosa. E aqui a gente entra num campo bem subjetivo, não é? Como é que ele aborda isso? Sim. Aqui saímos da doutrina e entramos na vida prática. O reducionismo aqui é a tentativa de explicar todos os fenômenos espirituais. Uma conversão profunda, a sensação de paz na oração, sabe? A experiência da presença de Deus. Usando só ferramentas seculares. Exatamente. A alegria da salvação vira uma descarga de dopamina no cérebro. A paz em meio ao caos vira um mecanismo de defesa psicológico. A conversão vira uma resposta a uma pressão social do grupo. Mas espere um pouco. Explicar esses fenômenos usando psicologia ou sociologia não é o que a ciência faz. Onde o autor traça a linha entre uma análise científica válida e um reducionismo que ele considera problemático? A linha, de novo, está na exclusividade. O problema não é dizer que uma experiência religiosa tem componentes psicológicos ou neurológicos. Claro que tem, afinal somos seres integrais. Certo. O reducionismo, segundo o argumento, é dizer que a experiência religiosa é apenas isso. É negar a possibilidade de uma dimensão genuinamente espiritual, de uma ação real de Deus na vida da pessoa. O autor usa 1 Coríntios 2,14 para embasar o ponto dele, onde Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Ah, A ideia é que existe uma realidade que transcende a análise puramente materialista. Reduzir tudo a processos cerebrais é ignorar o que, para o crente, é a essência da experiência, o encontro com o divino. entendi. É a diferença entre dizer isso também é e dizer isso é só. E se a experiência é vista como só um processo psicológico, o que acontece com o conceito de salvação? Imagino que ele também seja transformado. Esse é o quarto ponto do artigo. Certo. O reducionismo da salvação. Pois é. Se a experiência espiritual é só um mecanismo interno, então a salvação deixa de ser um ato de resgate divino e vira um projeto de autoaperfeiçoamento. Uhum. Ela é reduzida a se tornar uma pessoa moralmente melhor, a se engajar em ativismo social para mudar o mundo, ou um processo de autoconhecimento, de terapia. Todas coisas boas em si, mas que, segundo o autor, desviam o foco do que é central no ensino bíblico. E qual seria esse desvio exatamente? O desvio é da graça. O artigo bate muito na tecla aqui, citando a famosa passagem de Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Uhum. A mensagem bíblica é que a salvação não é algo que o ser humano alcança, mas algo que ele recebe, quando a salvação é reduzida a um esforço humano, seja moral, social, psicológico. O papel da obra de Cristo na cruz é diminuído. Ele deixa de ser o Salvador e vira só um coach, um inspirador. Certo. Segundo o argumento,
Isso troca o evangelho da graça pelo evangelho do mérito próprio, que é exatamente o que o cristianismo, na sua essência, busca combater. Uau! É realmente um efeito dominó. Chegamos então ao topo da pirâmide, a peça final. Depois de reduzir o livro, a pessoa, a experiência e a salvação, o que sobra de Deus? Este é o último ponto. O reducionismo de Deus. É a conclusão lógica de todo o processo. Se tudo foi naturalizado e humanizado, o próprio Deus também vai ser. Ele é reduzido a uma projeção psicológica dos nossos desejos, como diria Feuerbach ou Freud, ou vira uma força impessoal do universo, uma energia cósmica. Ou, de forma mais sutil, um conceito abstrato de amor, um ideal moral a ser seguido. Sei. O que ele deixa de ser em todas essas visões é o que a Bíblia apresenta. Um ser pessoal, transcendente, criador de tudo, que se revela, age e se relaciona com a sua criação. E por que essa distinção é tão crucial? Porque ela muda tudo. O autor argumenta que, se Deus é só uma projeção minha, a quem eu estou adorando senão a mim mesmo ou a um ideal que eu criei? Faz sentido? Tudo isso desmorona. Um Deus reduzido a um conceito não pode salvar, não pode ouvir, não pode agir. Ele se torna, nas palavras do autor, um ídolo intelectual, seguro e inofensivo, que não nos confronta nem nos transforma. Ok. A análise das 5 áreas é muito clara. A gente vê o que e o como esse reducionismo funciona. Mas agora vem a pergunta mais importante. E daí? Por que na prática se preocupar com isso? Quais são as consequências reais de se adotar essa mentalidade, de acordo com o que a fonte nos traz? O autor dedica a parte final do texto exatamente a isso, sintetizando as implicações em 4 grandes áreas. A primeira é o que ele chama de perda da transcendência. Perda da transcendência. Soa um pouco abstrato. O que isso quer dizer no dia a dia? É transformar a fé em algo confortável, que não desafia mais a gente. Exatamente isso. Significa domesticar Deus. Um Deus que cabe perfeitamente na nossa lógica, que não tem mistérios, que não nos assombra com sua santidade e poder. É um Deus que não inspira reverência. Aquele senso de maravilha, sabe? De estar diante de algo infinitamente maior que nós. Isso se perde. A adoração vira rotina e a fé vira um conjunto de crenças gerenciáveis. Certo. E a segunda consequência? A segunda é o esvaziamento da própria fé. O artigo cita Hebreus 11, que define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, por natureza, opera no campo do invisível, do que não pode ser provado em laboratório. Se a gente reduz tudo a conceitos que a razão humana consegue explicar e verificar, o espaço para a fé encolhe. Encolhe drasticamente. A fé deixa de ser um passo de confiança no escuro e vira só uma concordância intelectual com fatos razoáveis. Perde-se o elemento de confiança, de risco. E a terceira implicação parece estar ligada ao nosso ponto de partida, não é? A Bíblia. Sim, é o comprometimento da autoridade bíblica. Se a Bíblia é só mais um livro antigo, escrito por homens falíveis, por que dar a ela um lugar de destaque na nossa vida? Certo. Ela perde sua autoridade como palavra de Deus e vira só mais uma fonte de sabedoria entre muitas outras, sujeita a ser filtrada, corrigida e até descartada com base nas modas intelectuais de cada época. A teologia, argumenta o autor, deixa de ser um diálogo com uma verdade revelada e se torna um monólogo que reflete os valores da cultura vigente. E a última consequência que ele aponta? A quarta, e talvez a mais existencial, é a desvalorização da ação de Deus no mundo. Se a mentalidade reducionista toma conta, milagres são reinterpretados como coincidências. Providência divina vira sorte. Uma resposta de oração? Vira efeito placebo. O resultado, segundo o artigo, é uma fé que se torna centrada unicamente no esforço humano. É a gente que tem que resolver tudo porque Deus, se existe, é um espectador distante. Isso nega a visão bíblica de um Deus que se importa e que intervém na história e na vida das pessoas. Resumindo toda a nossa conversa, então. Exploramos o que é esse reducionismo teológico apresentado no artigo, vimos como ele se manifesta em cascata, da Bíblia a Deus,
E fica muito claro que a grande preocupação do autor é que na busca por tornar a fé mais simples e palatável, a gente pode acabar com algo que já nem é mais fé. Uhum. No fundo, o que o autor está dizendo é que ao tentar colocar Deus numa caixa que a nossa razão consiga entender, o que sobra dentro da caixa já não é mais Deus, é um eco de nós mesmos. Perfeito. O conflito central que o artigo expõe é esse: o desejo humano por controle, por explicações racionais, contidas, totalmente compreensíveis, versus a natureza da própria fé, que, por definição, exige que a gente abrace o mistério, o transcendente, aquilo que não pode ser quebrado em partes menores sem perder a alma. É o choque final entre a necessidade de controle intelectual e a coragem da entrega e da confiança. A fonte que a gente analisou hoje se concentra nos perigos dessa simplificação excessiva no contexto da teologia. Mas isso me deixa com uma pergunta para quem nos ouve e refletir. Em que outras áreas da vida, seja na ciência, na arte ou até nos nossos relacionamentos pessoais, a busca obsessiva por uma explicação simples e redutora pode, na verdade, estar nos fazendo perder a riqueza, a nuance e a beleza complexa do todo?